Olá, imigrante! Fui só ali passar um cafezinho e já vim falar do Carnê Leão Atualizações 2025 para vocês. Eu sei, vocês já estavam pensando que eu ia dizer eu já volto aqui, vai ter novo vídeo e ia sumir por mais um mês. Não é mesmo? Mas olha só, eu aqui firme e forte e digo mais, já vamos ter começo de posts referentes à declaração de imposto de renda Portugal. Porque Portugal, né, como a gente tem até o final do mês de junho, a gente tem um pouquinho mais de tempo. E vocês sabiam da novidade? A gente também está fazendo declarações de imposto de renda França. Oh yes! Agora nós temos também uma contadora super especializada lá na França que garante que consegue as melhores restituições de imposto de renda francês. O melhor de tudo foi algumas informações interessantes que ela me passou, como por exemplo, ela consegue entregar a declaração durante todo o ano, fazer a regularização dos últimos 3 anos, porque na França é lindo, você só tem responsabilidade, né, nessas questões por 3 anos, ao contrário de Portugal, que são 4, e do Brasil, que são 5, França são 3. Então, se você está precisando regularizar sua situação fiscal na França, não sabe a quem procurar, a quem recorrer, vem falar com a gente que a gente providencia isso para você. E se você é contador, contadora que vive aí pelo mundo e especialista em fazer declarações em outros lugares, por exemplo, Alemanha, por exemplo, Austrália, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, se você é contador em qualquer lugar do mundo, contador brasileiro ou que fale espanhol, né, que eu consiga entender um pouquinho. Vou falar um pouquinho de espanhol, pero no mucho. Então, se você quer fazer uma parceria aqui com a contadora do imigrante, me ajudar a prestar esse serviço para brasileiros que estão desesperados pelo mundo sem saber a quem recorrer, vem falar comigo. Vamos fazer o Carnê Leão Atualizações 2025, muitas informações importantes aqui que eu tenho para passar para vocês. Bora lá? Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Você sabe o que é o Carnê Leão? Eu espero que saiba, porque, né, já venho falando sobre isso há muito tempo. Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo Carnê Leão, que é um vídeo já antigo e eu tava prometendo pra vocês que eu ia atualizar as informações e eu estou aqui. Não tem muito o que ser atualizado, mas tem muitas observações, dicas que eu percebi, erros que vocês cometem e eu vou fazer algumas observações aqui, dar algumas dicas importantes para que vocês não tenham problema com a receita na hora de fazer o seu preenchimento do Carnê Leão. Vamos lá. Primeira questão. Quais são as informações que vão no Carnê Leão? As informações que vão no Carnê Leão são os seus rendimentos, os rendimentos que você teve no exterior e o imposto de renda que foi retido sobre esses rendimentos. Então, se você não teve imposto de renda retido no exterior, você tem que pagar integralmente para o Brasil. Se você teve imposto de renda retido no exterior, a gente lança o seu imposto de renda retido no exterior aqui no Carnê Leão para que ele seja considerado um crédito, digamos assim, e que você não tenha que pagar a diferença para o Brasil, ou pague só a diferença, né? E como é que funciona isso? Você vai pegar os seus rendimentos anuais de janeiro a dezembro e vai lançar no Carnê Leão mês a mês. E vai fazer isso também para o seu imposto de renda. Cíntia, e se eu for fazer minha declaração de imposto de renda agora e preencher tudo lá, e ao invés de sair pagando guia a guia, efetuar o pagamento somente da minha declaração de imposto de renda, o valor total lá que está na minha declaração de imposto de renda? Isso tá certo. Você vai estar pagando, ali já vai ter multa e juros, então, em teoria, deveria ser suficiente. Entretanto, se você for ouvir especialistas, nós não recomendamos que você faça isso. É melhor que você preencha mês a mês o seu Carnê Leão. Se tiver DARF para pagar, efetue o pagamento dos DARFs individualmente e depois exporte tudo isso para sua declaração de saída definitiva ou declaração de imposto de renda. Esse valor que você pagou vai ser considerado como crédito e você pode ter até uma restituição. Porque eu vi um professor, porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo curso de atualização, né? Então, eu comprei um curso de um professor muito famoso, um oriental, vocês já devem saber quem é, e eu comprei o curso dele e ele me disse que já aconteceu de a pessoa efetuar o pagamento da guia única DARF do imposto de renda sem ter feito o pagamento mensal do Carnê Leão e essa pessoa foi cobrada do mesmo jeito, como se não tivesse pagado aquele valor referente aos rendimentos no exterior. Então, por via das dúvidas, é melhor você preencher mês a mês,
pagar os DARFs mês a mês e importar essa declaração na sua declaração de imposto de renda e aí sim seguir com a sua declaração normalmente, tá? Nada de meter tudo lá na declaração e pagar um DARF único, não é uma boa ideia. Isso nunca aconteceu com nenhum cliente meu, mas a situação da contabilidade é muito assim, de quanto mais você faz aquilo, mais situações loucas você vê acontecendo. Então é muito normal que um contador que faz muito esse tipo de serviço de carnê-leão veja situações muito diferentes das que eu vejo. Eu vejo situações muito loucas relacionadas à declaração de saída definitiva, que eu garanto que nenhum outro contador no Brasil jamais viu. E a gente tem que dar nó em pingo d'água aqui. Acontecem várias situações aqui que eu fico assim, gente, eu preciso fazer um curso só pra mostrar nos estudos de caso como foi que a gente resolveu essas situações, porque cada situação louca que aparece, só você vendo. Mas então vamos lá, vamos começar aqui a fazer o preenchimento do seu carnê-leão. Vamos para a tela. Vamos ver se teve alguma diferença, alguma atualização aqui, porque até ano passado eu sentia que tinha algumas deficiências aqui no carnê-leão. Essa é a primeira vez que eu tô abrindo o carnê-leão esse ano, porque como vocês já sabem, não sou eu que faço as declarações de imposto de renda, tá? Eu tenho uma equipe no Brasil que faz a declaração de imposto de renda de vocês quando vocês contratam aqui com a gente. Eu tenho uma equipe em Portugal e agora eu tenho uma equipe na França também para fazer as declarações de vocês. Então, quando a gente abre aqui o carnê-leão pela primeira vez, a gente recebe essa notificação. Os lançamentos efetuados no carnê-leão poderão ser utilizados nas declarações de imposto de renda das pessoas que usufruíram de seus serviços. Qualquer divergência nas informações declaradas poderá gerar pendência para você ou terceiros envolvidos. O que é que isso quer dizer? É o que eu digo sempre com relação a crédito e débito. É uma lei básica da contabilidade. Se, por exemplo, você diz que fez um exame médico de 15 mil reais e o seu médico não diz isso, a Receita Federal acha que você está inventando uma despesa para ter uma restituição maior. Porque o médico não disse que recebeu 15 mil reais. Porque o que acontece? Se você vai ter uma restituição maior por conta de que você teve 15 mil reais de despesa médica, o médico tem que pagar um imposto de renda maior para cobrir essa dedução maior que você vai ter no seu imposto de renda. Então, tem que entrar mais dinheiro daqui, do médico que teve a receita, para que a Receita Federal possa te pagar mais aqui, porque você teve essa despesa médica. Se não entra mais do médico, a Receita Federal não pode te pagar, você cai na malha, porque parece que você está inventando uma história. E aí, até provar que é você que está falando a verdade, não o médico, é todo um processo. Então, toda vez que você for lançar uma despesa, você precisa garantir que você está com a nota fiscal em mãos para poder provar para a Receita Federal de que você não está agindo de má fé, querendo desconto maior do que você tem direito, porque você tem aquele documento fiscal para provar. Ok? E aqui no carnê-leão é a mesma coisa. Por exemplo, você tem um inquilino e esse inquilino declara lá na declaração de imposto de renda dele, que no ano de 2024 ele teve uma despesa de 22 mil reais de aluguel. Se esse inquilino declara que pagou para o seu CPF, vai cair aqui e você vai cair na malha, porque você não fez o seu carnê-leão dizendo que teve uma receita de 22 mil reais no ano de 2024, como o seu inquilino disse. O seu inquilino lançou uma despesa, você precisa lançar uma receita. Então é muito importante esse cruzamento de dados. Às vezes vocês caem na malha aí por bobeira. Então, vamos continuar. Essa é a carinha do nosso demonstrativo e esse demonstrativo preferencialmente deve ser preenchido mensalmente. Então, vamos preencher aqui primeiro um desse ano, para vocês verem como é, porque vocês já estão atrasados, né? A gente já tá em maio e vocês ainda não começaram a preencher o carnê-leão referente ao ano de 2025. Já era para estar preenchido, então vamos lá. Aqui a gente tem os rendimentos, né? Que vão sair aqui, o total dos rendimentos, as deduções, que a gente pode fazer as deduções de dependente. Então, se você tem um dependente que também tem uma receita e um imposto de renda pago no exterior ou de pessoa física, também entra aqui. Então, por exemplo, você já tem um imóvel no Brasil que você recebeu de herança da sua avó. Esse imóvel está sendo alugado, mas é só esse imóvel que você tem. No restante todo, você é dependente. Então, você preenche o seu carnê-leão mensalmente com o rendimento de aluguel e você vai autorizar que o seu pai, sua mãe, quem quer que seja que vai colocar você como dependente, importe a informação do seu carnê-leão na declaração dele, certo? Então aqui em dependente vai aparecer os rendimentos e também as deduções, certo? E aqui é o cálculo do imposto devido, a gente vai ver como é que vai ficar isso aqui quando a gente começar a preencher. Então primeiro a gente vem aqui em configurações e a gente vai dizer, é trabalhador autônomo?
Sim ou não? Tem rendimento pago no exterior? Sim ou não? Autorização para importação de dados do Carnê-Leão de outro titular. Olha só. Então, para autorizar a importação por outra pessoa, foi o que eu disse agora, né? Se alguém vai colocar você como dependente, você vai colocar o CPF dessa pessoa aqui, que essa pessoa vai poder importar o seu Carnê-Leão na declaração dela. E texto longo ou curto, isso aqui eu sempre deixo assim, porque aí não vai ter problemas. Aí a gente vem aqui para identificação. Aí aqui tá aparecendo o meu CPF e meu nome, tá? E aí vem aqui o PIS e o número de dependentes e o seu telefone. Pode preencher tudo isso aqui bonitinho. O seu endereço profissional, aqui tá aparecendo o meu endereço, vocês não estão vendo, mas tá aparecendo o meu endereço, o endereço que tá registrado aqui na Receita Federal. E a ocupação, você vai colocar a sua ocupação, que pode ser qualquer um. Assim, a minha ocupação não tá aparecendo aí. Você vem colocar aqui outros trabalhadores de serviços diversos e salva a identificação. Vamos para os rendimentos. Aí a gente vem aqui para os rendimentos e vem aqui nesse maisinho, olha, e coloca mais um rendimento. Aí ele vai perguntar se é trabalho não assalariado ou outros rendimentos. Porque se for de trabalho assalariado, você não tem que estar fazendo Carnê-Leão, tá? Se você tem um trabalho assalariado, quem tem que declarar os seus rendimentos é o seu empregador. Então aqui é para trabalho não assalariado. Então se você é autônomo, se você tem rendimento de aluguel, se você tem outros rendimentos que não é de trabalho assalariado, aí você pode pôr aqui. Ou outros rendimentos, que vai ser no caso de aluguel ou outros aqui, tá vendo? E aí a gente consegue colocar aqui a data do recebimento. Vou deixar aqui a data de hoje, 11 de maio, e recebido de pessoa física ou do exterior. Aí aqui a gente vai colocar exterior. Então o que é que a gente vai colocar aqui? Rendimento de trabalho assalariado no exterior. Aí coloca aqui Austrália. Enfim, aí coloca o valor em original, né? 2.600 dólar australiano. E aí você vai colocar aqui o valor convertido para real. E como é que a gente faz esse valor convertido para real? É aí que tá o pulo do gato, é aí que tá a chatice do processo. Vamos ver. Porque existem muitas variações de dólar. Existe a variação do dólar comercial, do dólar turismo, e o dólar que se usa para fazer esse tipo de conversão é o PTAX. Eu quero ver se é diferente da calculadora normal do Banco do Brasil. Então eu vou colocar aqui, ó, conversão de moeda, Banco Central. Vamos ver se fica muito diferente. E aqui, conversão de moeda. Eu tenho essa conversão de moeda aqui, que é do PTAX, tá vendo? E eu tenho essa conversão de moeda aqui, que é do conversor de moedas do Banco Central. Os dois são do Banco Central, só que um é o PTAX. E como foi que eu achei esse PTAX? Do mesmo jeito, olha, taxa PTAX e aí cotações e boletins foi o primeiro que apareceu. O meu rendimento não vai poder ser no dia 11 de maio, porque 11 de maio é hoje, e eu não vou conseguir fazer essa conversão, né? Hoje é domingo, não vai dar muito certo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu recebi os rendimentos no dia 10 de abril de 2025. Aí já dá para fazer. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dólar australiano e converter para dólar americano e depois usar a taxa PTAX para converter para real no 15º dia útil do mês anterior ao recebimento da receita. Então vamos lá. 10/4 de 2025, a gente vai pegar aqui, olha, vou botar aqui, ó, 10/4 de 2025 é a data que eu quero converter o meu dólar, certo? E eu coloquei que valor aqui? 2.600 dólares. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 2.600 dólar australiano, certo? Vou colocar aqui que eu tenho 2.600 dólar australiano. Cadê? Dólar australiano, olha. E eu quero converter para dólar americano. Então, no dia 10/4, 2.600 dólares australianos estavam valendo 1.609,14 dólares americanos. Vou anotar aqui também que estava valendo isso de dólar americano. E como é que eu faço para poder converter esse dólar americano que eu encontrei, para real? Eu vou pegar esse mesmo valor, 1.609,14, e vou converter de dólar americano aqui para real. Aí atualizo aqui e deu R$ 9.511,46. Eu vou ver se lá no PTAX dá a mesma coisa. Porque, né? Não! Observação, olha o erro que eu cometi aqui.
eu não considerei o 15º dia útil do mês anterior. Então, eu tenho que vir aqui na minha agenda e ver em março qual foi o 15º dia útil. Dia 15 de março foi sábado, então não serve. Então, tem que ser 14 de março. Olha só. 14 de março de 2025. Tava 9.511,46, vai virar quanto? 9.238,55. Tá vendo só? Teve uma diferençazinha aqui. E isso é muito importante. Por isso que eu sempre recomendo. Faz uma planilha no Excel e coloca todas as cotações certinhas. E depois é que você vai colocando os valores dos rendimentos e dos impostos. Porque aí você não corre o risco de esquecer na hora de estar fazendo aqui os cálculos. Então eu vou ver aqui no Petax quanto é que estava a cotação no dia 14/3/2025. 14/3/2025, dólar americano, e vamos ver. Aí a gente vê aqui a cotação em boletins de todas as moedas. Dei um Ctrl F aqui, procurei por USD, vamos ver, aqui tá 5,7413 para compra e 5,7419 para venda. Lá no conversor de moeda, ele tá dizendo que tá 5,74. Olha só. 574, 574, 13,19. Aqui tá dizendo 574, 13. Então, não vejo necessidade da gente ir lá no Petax para poder ficar verificando. É muito mais difícil, é muito mais chato ficar vindo aqui e solicitando essa cotação por dia. Então, vem aqui no conversor de moeda oficial, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você consegue fazer, o valor aqui vai sair igual, tá vendo? 574, não tem que se preocupar, muito mais fácil esse conversor de moeda. Coloca aqui a data direitinho e faz isso aqui, coloca o valor em dólar americano e o valor vai ser convertido em real e aí você consegue colocar lá. Pronto, o que a gente teve de rendimento é 9.238,55. Então, a gente vem aqui no Carnê-Leão e coloca 9.238,55, incluir rendimento. Oh yes, rendimento incluído com sucesso, para incluir novo rendimento, blá blá blá. Aí eu vou retornar, porque eu só vou fazer um de cada, tá? E aí a gente vem aqui em pagamentos e a gente vai fazer a mesma coisa. Vai aqui no mais, seleciona a natureza do pagamento, então é imposto pago no exterior, a data do pagamento do imposto. Foi quando você recebeu o dinheiro, né? Você recebeu 10 de abril e ele já veio com o desconto do imposto de renda ali, 10 de abril. Então, 10 de abril de 2025. Pronto. Aí você vem aqui no histórico, imposto de renda pago no exterior, mês 4. Digamos que você, na Austrália, o seu rendimento foi de 2.600 dólares australiano e lá na Austrália você paga 22% de imposto de renda, né? Então você pagou lá na Austrália 572 dólares australianos. Você pagou 572. O que é que você vai fazer com esse 572? 572 dólares australianos. Exatamente, você vai fazer tudo de novo. Por isso que se você tiver colocado em Excel, vai ficar muito mais fácil para você. Então você vem aqui novamente, 572 dólares australianos. Cadê dólar australiano para dólar americano? Dólar dos Estados Unidos, né? Que chama aqui, ó, dólar dos Estados Unidos. Deu quanto isso? 361,33 dólares americanos. Dólares americanos. Ó, gente, essas observações aqui vocês não precisam fazer não, tá? Eu tô fazendo aqui para poder não perder o histórico. Então, 361,33 dólares americanos, certo? Dólar americano. E aqui vai ser real novamente. Real. Aqui está, e deu R$ 2.074,50. A gente vem aqui, R$ 2.074,50, inclui pagamento e retorna. Porque a gente só teve essa movimentação agora em 2025, tá? A gente era estudante até março, começamos a trabalhar agora em abril, então tô aqui emitindo o meu Carnê-Leão. E aqui no demonstrativo a gente vai saber se a gente tem que pagar ou se a gente está devendo. E olha só, já tá aqui a movimentação que a gente fez, olha. Outros rendimentos, 9.238. Dedução considerada 564,80. Base de cálculo
é os 8 mil, né? Tem a diferença, não vai ser o 9 mil, vai ter uma dedução. O imposto devido é R$ 1.489,28, só que você já pagou mais do que isso, né? Você pagou R$ 2.074. Ele considera que o imposto devido é o imposto pago. Agora, digamos que você tivesse alguma coisa a pagar, né? Então, a gente vem aqui em pagamentos. Digamos que você, ao invés de pagar $2.000, você tem algum benefício fiscal aí na Austrália e você só pagou o equivalente a R$500. A gente vem aqui em alterar, dados alterados, demonstrativo. E aqui no demonstrativo, olha só, ele tá dizendo que você tinha que ter pagado R$ 1.489,28, mas você só pagou 500. Então tá faltando você pagar R$ 989,28. Aí você vai clicar aqui na impressorinha e emitir a DARF para pagamento. É isso que você vai fazer todos os meses. E é isso que você vai fazer lá para 2024, tá bom? Você reparou que aqui não tem lugar para a gente colocar o país de onde a gente está recebendo o rendimento ou onde a gente está pagando o imposto? Pois é, isso é uma falha que tem aqui no Carnê-Leão, que o Carnê-Leão não considera acordos de não bitributação. Então muito se fala assim sobre, tem que ver se tem um acordo de não bitributação, se não tiver um acordo de não bitributação, você tem que pagar integralmente no Brasil, mas a verdade é que o Carnê-Leão não supervisiona isso. E quando é que isso vai acontecer, essa supervisão? Se você cair na malha. Se você cair na malha fina e a Receita Federal pedir a comprovação do acordo de não bitributação, você não vai ter um acordo para entregar. E se você tiver compensado o imposto aqui, você pode ser cobrado a diferença com multa e com juros do que você não pagou. Mas aqui, na hora de preencher, você vai ver que não existe lugar para você colocar o país onde você está tendo rendimento, onde está pagando. Mesma coisa para quem é residente fiscal no Brasil e recebe rendimento do exterior, como, por exemplo, os influenciadores. Então, se você recebe rendimento da Meta, do Google, por conta de monetização, do Instagram, do YouTube, do TikTok, entra tudo aqui e você não tem onde colocar o país. Olha só, não tem recebido de pessoa jurídica do exterior, mas não tem o tipo aluguel, outros pagamentos. Aí tem a natureza também do pagamento, imposto pago no exterior, e aí tem todas essas informações que ele pede, mas ele não diz de que país. No imposto de renda de Portugal, tem dizendo qual é o país onde você teve rendimento, se você tem um residente não habitual, e o sistema calcula de formas diferentes, tanto que se você preencher o anexo J e o anexo L, o sistema não te dá o cálculo, você tem que fazer manualmente, inclusive a gente faz isso, tá? Se você não sabe com quem fazer sua declaração de imposto de renda Portugal, a gente faz a sua declaração de imposto de renda Portugal e a gente te diz antes de entregar a declaração quanto é que você vai pagar ou receber de imposto. Mas aqui não, porque não tem como fazer manualmente. E aí o que acontece é que não tem onde a gente colocar a informação do país e não tem como a Receita Federal saber de onde é que está vindo e se realmente esse imposto poderia ou não estar sendo deduzido. Essa é a verdade. A gente está vendo uma grande evolução aí nos processos de imposto de renda, de declarações, e eu acho que esse vacilo aqui do Carnê-Leão vai durar pouco. Tá? Eu acho que aí para os próximos 3, 5 anos no máximo, isso aqui já deve estar tudo parametrizado, vinculado aos acordos de não bitributação que existem com o Brasil, para que você não possa ficar compensando imposto de renda pago em país que não tem acordo de não bitributação. Tem aquela questão também de que o imposto aumenta se você estiver vivendo em um país com tributação privilegiada, como é o caso de se você estiver vivendo em paraísos fiscais, mas isso também acaba sendo inviável a cobrança para a Receita Federal ainda. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Primeiro, curte aqui o vídeo, dá um hype aqui. Quando você clicar em curtir, você vai poder dar um hype, não custa nada para você, mas pra gente, pro canal é muito importante. Esse vídeo vai atingir muito mais pessoas, vai subir ali no ranking, vai conseguir ser visto por muitos mais brasileiros que precisam saber dessas informações. E, em segundo lugar, regulariza sua situação. Regulariza sua situação, porque cada vez mais o cerco está se fechando, cada vez mais os governos estão querendo tributar. Então, esse é o momento de você organizar a sua vida sem ter que pagar multa e juros pelas coisas erradas que você já fez. Então a gente ainda consegue dar uma regularizada ali. E se você, por conta própria, decidir se regularizar, a multa e os juros podem ser reduzidos em comparação a se você for notificado. Então vamos lá, vamos tomar cuidado com essas situações. Coloca tudo em dias, seu eu do futuro vai agradecer. Se precisar da gente, tá aqui na descrição do vídeo para você agendar uma consultoria também comigo, tá bom? Vamos conversar e deixar tudo organizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo eu vou tentar gravar o Revar. O que é que vocês acham? Até a próxima. Beijo, tchau!